Todos os móveis, os bens e as benfeitorias desse rancho estão listadas no inventário. Se vocês depredarem alguma coisa, vão responder em juízo. Boa sorte pra vocês. Novela favorita, capítulo 117. Terça-feira, dia 25 de outubro de 2022. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. É muito importante a sua inscrição. É importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um capítulo da novela aqui no canal, o YouTube vai notificar você aí no seu tablet, no seu celular e no seu computador. Deixa o seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom, que o vídeo é legal e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comente aqui o que vocês estão achando dessa parte da novela, parte final da novela. Qual personagem vocês mais gostam, mais gostaram dessa novela? E eu também quero muito saber qual a cidade e o estado que você assiste a novela. Vamos lá? Flora fala que foi ela que comprou o rancho. Irene a chama de assassino, manda ela sair dali, mas Flora fica desdenhando dela e fala que tudo ali é dela agora. Haley quase bate nela, mas ela ameaça processá-lo e continua zoando eles. Lara quase vai para cima de Flora, depois ameaça ela falando que vai mandá-la para cadeia. Flora diz que já vai e amassa um pouco de dinheiro e joga para Irene para ela pegar um ônibus. Depois sai, mas antes avisa que todos os itens da casa estão no inventário e se eles danificarem, vai responder em juízo. Na outra cena, o advogado diz que eles não têm prova e eles falam que precisam pegar o DVD que está com Dodge. Depois a Bob recebe o telefonema de Lara dizendo que comprou o rancho e Donatella fica em choque. Na outra cena, alguns detetives chegam para falar com Dodge e pergunta se ele pegou o dinheiro com o Gonçalo antes dele morrer. Dodge fala que foi uma doação e que ele, Dodge, doou esse dinheiro na praça. Depois Dodge fica irritado e expulsa os detetives. Na outra cena, todos lamentam da Flora ter comprado o rancho. Donatella fala que ela faz questão de esfregar a vitória dela na cara deles. Mas a Bob fala que a vaidade dela vai fazer ela cair, seja pelo Dodge ou pelo Silveirinha. Na outra cena, Flora chega comemorando, falando que a velha da Irene quase teve um piripaque quando ela apareceu como a verdadeira compradora do rancho. Depois Silveirinha fala que a polícia esteve ali atrás do Dodge e fala que eles estão se expondo muito. Mas Dodge fala que o Silveirinha é um abutre e que agora que eles vão reinar naquele rancho, nada vai atrapalhá-los. E Flora fala que tá começando a gostar da ideia de casar com Dodge só para ver a cara da Irene e da Lara vendo eles morarem lá. Na outra cena, Augusto fecha com o cara da gravadora para fazer uma turnê de algum tempo. Depois fala com Shiva que vai vender o sítio, mas Shiva fala que não quer que ele faça isso, porque ele quer criar a Úrsula ali. Nesse momento, a bolsa de Mariana estoura e eles correm para o hospital. Na outra cena, Catarina fala com Lorena que vai ficar com o Vanderlei e Estela fica de longe, morrendo de ciúmes e de raiva. Depois, Catarina pergunta pelo Juca, mas Lorena fala que essa situação está acabando com ela. Nesse momento, Domênico chega falando que a Mariana vai ganhar o bebê. Na cena seguinte, Átila pergunta a Cida se ela confia mesmo em Juca. E Cida pergunta por quê. E Átila fala que tá achando ele meio entrão e que tá vendo ele jogar um certo charme para cima da Lorena. Cida fica meio preocupada. Nesse momento, Yolanda chega falando que tá todo mundo indo pro hospital porque a bolsa da Mariana estourou. Átila sai e Cida fica com a cara de desconfiada. Na outra cena, Grace tá na cachoeira e Dedina chega por trás e rouba o vestido dela e fala para ela, Grace, devolver o homem dela. Mas Grace pede o vestido de volta e as duas caem na porrada. Grace cai com o rosto na água e Dedina fica tentando afogá-la. Grace quase desmaia. Damião chega e salva Grace e manda ela, Dedina, sair da vida dele e deixar eles em paz. Dedina, completamente fora de si, chama Damião de meu amor e fala que vai encontrar no lugar secreto deles.
e Damião e Grace ficam indignados com a loucura dela. Na outra cena, todos estão apreensivos esperando por Mariana. Ela passa de maca e pede para o Shiva acompanhá-la. Ele aceita e fala que não tem nenhuma câmera para fotografar esse momento, e Juca fala que ele tem e entrega para o Shiva. Catarina deseja boa sorte à filha e ela vai. Depois Lorena vai para cima de Juca falando que ainda bem que ele tinha aquela câmera, né? E Juca fica jogando charme para ela e Cida fica só de olho. Lorena pergunta se Cida tá bem e Cida fala que tá. Depois ela vai falar pro Juca que tá na hora deles saírem da casa do Átila e da Lorena. Na outra cena, Sharon dá em cima de Orlandinho e quase o beija, mas Maria do Céu chega e faz um escândalo e manda Orlandinho subir e fala para todas elas que quem se engraçar pro Orlandinho vai se ver com ela. Na outra cena, Flora chega com Dodge no rancho e comemora muito e diz que conseguiu e agora é tudo dela. Depois fala das mudanças que quer fazer ali. E Dodge fala que eles precisam organizar a festa de casamento que vai ser ali e que vai ser o evento do século, mas Flora diz que queria mesmo é que todos a vissem ali agora. Na outra cena, Norton fala que com a venda disso tudo só faltam os imóveis de Paris, Nova York e da Toscana, mas não vai ser fácil. Mas a boa notícia é que já dá para pagar a primeira parcela. Norton sai e Lara e Harley se preocupam em conseguir vender tudo. E Lara diz que sempre quis um irmão, mas Harley diz que eles nunca vão ser irmãos. E nesse momento Cassiano chega e Lara sai com ele. No carro, Cassiano diz que entende porque ela e Harley estão sempre juntos e diz que agora ele tem uma surpresa para ela. E a venda. Cassiano a leva vendada. Depois ele tira a venda dela e conta que comprou esse terreno e que vai construir uma casa para eles. Lara diz que é lindo e Cassiano fala sobre os planos dele, né? E fala que ali eles ficam longe de todo esse furacão. Lara diz que tem sorte de tê-lo na vida dela e o beija. Na outra cena, Flora quebra os vasos do rancho. Nesse momento, Fafá e Silveirinha chegam e Flora manda eles arrumarem essa bagunça e lavarem os banheiros. Dodge tenta dizer que Fafá não sabe fazer nada. Flora diz que ela vai aprender e vai ser boa com eles e deixa eles escolherem um quarto de empregados, mas não podem dormir juntos ali. Silveirinha fala que ela prometeu que a casa da Donatella iria ser dele, mas Flora fala que ele está pedindo muito e que lá vai ser a academia do Dodge e manda ele sair dali porque ninguém vai acolhê-lo como ela está fazendo. Fafá fala que não vai aguentar isso e sai, e Flora diz que é melhor assim. Na outra cena, Donatella lê a notícia do casamento de Dodge e Flora e fala que cansou de ser boiozinha e que agora vai lutar tão baixo quanto ela. Silene pergunta o que ela quer. Donatella fala que vai contratar uma garota de programa para ferrar com Dodge. Nesse momento, Harley chega e conta que soube que Fafá não aguentou e que Silveirinha virou pano de chão. Donatella fala que eles podem usar isso para trazer o Silveirinha para o lado deles. Na outra cena, Flora anda pelo rancho. Ela senta e vê uma foto dela e da Donatella e chora. Depois Dodge chega e pergunta por que ela está chorando, mas Flora tenta disfarçar e fala que vai voltar a cantar. Dodge ri e manda Silveirinha ouvir essa. Silveirinha fala que o melhor agora é ela fazer amizades, porque dos 200 convites que ela mandou, 198 já rejeitaram de imediato. Flora fica doida e fala que vai melhorar essa lista e fala que quer artistas e produtores nessa festa, porque vai começar a carreira musical dela. Silveirinha fala que se ela quiser ajuda, mas Flora o esculacha e fala que agora sim ela terá um empresário de verdade. Silveirinha fica triste. Ele sai do rancho e Harley o segue até o bar. Lá, ele fala que sabe que ele tá na merda e que a Flora, aquele bicho, não trata ninguém bem e com ele não seria diferente. E manda ele vir pro lado deles e fazer a coisa certa. Silveirinha acha estranho e pergunta quem mandou ele falar com ele. E fala que a Lara, Irene, Zé Bob e Silene não foram.
Ele derrama cachaça na blusa de Halley, que vai ao banheiro se limpar. Nesse momento, Silveirinha pega o celular no paletó dele e liga para o último número. Donatella atende e manda ele falar. E fala que é ela, Donatella, mãe dele. E Silveirinha fica sem acreditar. Donatella atende o celular e diz que é ela, a mãe dele, Donatella. Silveirinha fica em choque e desliga o celular. Harley volta e continua dizendo para ele pular fora, mas vê a cara de Silveirinha e pergunta se ele tá bem. Silveirinha diz que pensou que ele e Donatella se dariam muito bem se tivessem se conhecido, mas diz que não tem mais salvação para ele e que já fez a escolha dele. E sai, mas Harley vai atrás dele insistindo para ele mudar de ideia. E Silveirinha fala que ele, Harley, só quer a ajuda dele. Depois vai descartá-lo junto com a Flora e entra no táxi. Harley entra no carro e sai, e a cena mostra a Silveirinha mandando o táxi segui-lo. Na outra cena, Flora maltrata os músicos e falam que eles tocam mal, mas continua treinando com eles. Na cena seguinte, Lara reclama de Flora querer cantar no próprio casamento e diz que foi uma faxineira que contou para ela. Depois, Irene diz que a justiça tem que ser feita e Pedro fala que o maior castigo é ela ter que casar com Dodge e aposta que ele tem o DVD. Depois fala que vai ao casamento. Na cena seguinte, Donatella entrevista 3 garotas de programa e decide contratar Cristal. Na cena seguinte, Harley chega em casa e logo em seguida Silveirinha chega o seguindo. Lá dentro, Harley conta que Silveirinha não aceitou e Donatella pede calma e diz que ele vai pular fora antes do barco afundar. Nesse momento, o celular de Donatella toca e Zé Bob fica pelo celular apressando ela. Donatella sai e encontra Zé Bob. Silveirinha assiste tudo de longe e fica sem acreditar. Na outra cena, Maria do Céu fica desesperada, falando que viu a mãe da Lara saindo dali, um fantasma. Orlandinho diz que ela está morta. Harley chega e fala que Donatella não está morta e diz que é uma longa história e eles não podem contar para ninguém. Na outra cena, Silveirinha anda pela rua e lembra de Pedro falando que um jogador estava voltando para o jogo. Depois lembra do enterro de Donatella. Nesse momento, ele chega na casa de Fafá e conta para ela que Donatella está viva e viu em carne viva ela. E fala que está pensando em contar para Flora para ter alguma recompensa. Mas Fafá fala que não e que Flora não vai dar nada para ele. É melhor ele ouvir a proposta do Harley. Mas Silveirinha fala que não pode mais mudar de lado e vai contar tudo para Flora. Na outra cena, Catarina fica nervosa com a demora do parto. Lá dentro, Mariana faz força e lá fora, Catarina sente que Úrsula nasceu, mesmo todos dizendo que não. Nesse momento, Shiva chega com a notícia de que a Úrsula nasceu. Todos comemoram e vão lá ver ela no berçário. Na outra cena, Dodge leva as alianças para Flora. Depois diz que a ama e Flora pede o DVD para ele, mas ele diz que esse DVD vai fazer o amor dela só aumentar. Nesse momento, Silveirinha chega e pede para falar com ela sós. E Flora fica furiosa e chama ele de folgado e diz que ele tem que chamá-la de Dona Flora. Depois, manda ele sair dali. Por fim, fala mal ainda da mãe dele. Silveirinha fica furioso e a chama de infeliz. Flora bate na cara dele e Silveirinha cai. E Dodge fala que já sabe o que Silveirinha queria falar sós com ela, que queria era se declarar. Mas Flora continua esculachando Silveirinha, falando mal dele. Silveirinha se levanta e fala que não era nada. Depois, Dodge fala que ele precisa pagar os convidados para a festa. Na outra cena, Donatella fala que Silveirinha é fiel a Flora, mas teve outra ideia e vai colocar uma garota de programa na festa de Dodge. Continua falando que vai lutar sujo e diz que precisa que Dodge vá preso para ela poder agir. Na outra cena, Cassiano admira o trabalho de Alicia na van de Átila. Alicia vai falar com ele e rola um clima entre eles. Depois, ela diz para ele esquecer a Lara porque ele é especial demais para ela. Na outra cena, Silveirinha fica na porta da festa pagando os convidados e tenta barrar Pedro,
mas ele ameaça fazer um escândalo e Silveirinha o deixa entrar. Lá dentro, Dodge se emociona ao ver Flora, mas ela briga por causa dos convidados e nesse momento Pedro chega. Flora vai brigar com ele, mas depois fala que é bom ele ver tudo o que está acontecendo e ser testemunha do sucesso dela. E sai para dançar com Dodge. Nesse momento, Cristal chega e Dodge olha para ela. Depois, tem a cerimônia do casamento e todos aplaudem. Na outra cena, Léo chega bêbado no hospital procurando por Catarina, mas Mariana fala que é para ele esquecê-la, porque ela vai se casar. A cena vai para Catarina em casa, jantando com o Domênico e Vanderlei. Depois Domênico entra e Catarina conversa com o Vanderlei, que ela é mais velha que ele e não pode dar filhos a ele, mas Vanderlei não liga e eles se beijam. Na festa, Flora sobe no palco para cantar e anuncia que vai voltar à carreira de cantora. Nesse momento, Dodge vai atrás de Cristal e elogia a aparência dela. Depois, diz que não está totalmente feliz e pede para ela ajudá-lo. Flora termina de cantar e quase não tem aplausos, e ela briga com eles para aplaudirem mais. A cena vai para Dodge, levando Cristal para o banheiro e tirando a roupa dela. A cena volta para Flora, que fala que vai cantar de novo e quer que eles cantem também. A cena vai novamente para Dodge, dando o telefone dele para Cristal e pedindo para ela ligar de volta para ele. Depois ele volta para a festa e Flora reclama que nem ele ficou para ouvi-la e que foi um fiasco. Depois reclama da vida. Cristal atende o telefone e conta tudo para Donatella, que pede para ela ficar mais lá. Depois Donatella desliga e Zé Bob diz que tem medo e por isso anda na linha e a beija. Na outra cena, Silveirinha diz que precisa sair. A cena volta para Donatella e Zé Bob depois do sexo e Zé Bob entra para tomar um banho. A campainha toca e Donatella atende achando que é a floricultura, mas é Silveirinha que olha para ela e a chama pelo nome. E Donatella fica sem reação. E assim termina o capítulo 117 de A Favorita. Galera, antes da gente terminar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. É muito importante a sua inscrição. É importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que colocar um capítulo aqui na novela, o YouTube vai notificar você. Deixe seu like e o seu comentário também. Comente aqui o que vocês estão achando da novela, qual personagem vocês mais gostam e de onde você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.